Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E na aula de número 290 está aqui, ó, checklist completo da preparação. Chegar despreparado é pior do que não ir. Vamos falar sobre isso. Checklist nada mais é do que você se preparar para o que vai acontecer. Isso é o termo preparação. Então, a nossa intenção aqui é que faça o que precisa ser feito antes, para quando chegar na hora não ser uma surpresa, para não ter novidade e acontecer exatamente o que vocês esperam que aconteça dentro de uma avaliação. Então, vamos lá. Aqui, ó. Por que a preparação antecipada é tão importante? Primeiro, porque se for se preparar só no dia da avaliação, já está atrasado. Aí o resultado é inevitável. Só que pro lado positivo, não. Com certeza pro lado negativo. A preparação ela começa bem antes, bem lá na parte do treinamento, no dia a dia, indo para o treino, em casa, em relação a treinar bem, comer bem, dormir bem. Então tudo isso tem relação para poder ajudar com que o desempenho seja melhor no dia da avaliação. Aqui nós colocamos em quatro aspectos, né? Na parte física, técnica, mental e de logística. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá, ó. Ali, ó, um mês antes, fundamentos no lugar. Eu coloquei aqui o que fazer e o que não fazer e vocês vão entender aqui, principalmente. Vamos lá, ó. Dossiê do atleta montado. Nada mais é do que montar o currículo dele, poxa. Você ter ali o vídeo de melhores momentos organizado, você ter aonde ele passou, competições que ele disputou, minutagem que ele tem. É fazer o levantamento total do jogador. Vídeo gravado e editado, vídeo de melhores momentos. Lista de clubes e contatos mapeados, saber exatamente se programando, porque não é o seguinte, a avaliação. Ah, a avaliação é. Eu fiquei sabendo a avaliação hoje, que a avaliação é amanhã. Poxa, não tem como. Como é que você vai fazer um planejamento para se destacar nessa avaliação, sendo que é de um dia para o outro? Não tem como. Marmelada na hora da morte, filho, o bicho pega. Não vai adiantar. Contatos enviados ou agendados, aqui você já se programou com antecedência. O que não, a gente não recomenda? Tentar treinar novas técnicas agora. É a mesma coisa, eu vejo isso com constância nas avaliações. Quando o atleta ele nunca fez, por exemplo, uma diagonal longa, né? Ele nunca pegou a bola, viu o atacante na beirada correndo, ele nunca conseguiu executar isso no treino, aí chega na hora da avaliação ele quer fazer isso. Isso entre esse lance, lambreta, caneta, um monte de coisa. Faz o simples e bem feito, básico, que funciona. E ali fazer várias peneiras sem preparo, porque quando o atleta ele faz uma, duas, três, quatro, cinco peneiras e ele não está preparado para isso, ele não sabe o que vai acontecer, a probabilidade do atleta se frustrar e desistir é gigantesca. Ó, na semana da peneira tem rotina da semana. E não é simplesmente sair fazendo o que acha que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Vamos lá, ó. Manter rotina normal de treino, só que sem forçar. Não é a hora de querer forçar mais. Alimentação limpa, evitar novidades na dieta. Então, se está comendo ali o carboidrato, a proteína e os legumes e vegetais do jeito que já está acostumado, tem que manter, não tem que inventar. Conversa leve sobre o dia sem criar expectativa. Esse é mais o papel de vocês pais na orientação dos filhos. Confirmar horário, endereço e o que levar. Até porque tem muita gente que falha no básico, que não sabe que documento tem que levar. E por causa disso, nem a avaliação faz. E sono regular, mínimo de 8 horas. E o que evitar? Treino intenso nos 2 dias anteriores. Até porque vai ter o processo de recuperação muscular. E eu não quero que você faça esse processo de recuperação ali durante a avaliação. Durante a avaliação tem que estar 100%. Falar muito sobre resultado e expectativa, esqueça isso. Mudar chuteira ou equipamento na última hora, também não faz sentido. Deixar o filho sem dormir bem à noite, e isso é desafiador, tá? Já vou dizendo. Que as crianças, o ser humano por si só já é ansioso, né? Imagina a criança sabendo que no dia seguinte vai ter uma avaliação. Vai ter dificuldade em dormir. E criar pressão, essa é a sua chance. Você não tem que, como pai, você não tem que fazer isso com o seu filho. No dia anterior, nada fica para amanhã. Vamos lá. O que fazer? Chuteira limpa, testada, nunca estrear a chuteira na peneira. Meia, caneleira, shorts e camisa tudo separado. Garrafinha com água já organizada. Lanche, caso precise, para comer antes, né? Porque
não vai atrapalhar a avaliação na hora do lanche, com o lanche na hora da avaliação, não faz sentido. E o que evitar? É, eu fui supervisor há muito tempo, meu. Então eu sempre fiquei muito preocupado com questão de logística, de rotina, questão de horários. Quem é do futebol tem muito disso. O horário é o horário. E se chegar no horário, tá atrasado. Então você tá falando para chegar às 8, não é às 8 que tem que chegar às 7h45 no mínimo. Se não, 7h30, tá bom? Horário de saída calculado com 30 minutos de folga, foi o que eu acabei de falar. Estacionamento ou ônibus já verificado. E contato do clube salvo no celular para qualquer eventualidade. O atleta ele já é avaliado. Isso aqui é tema para mais aulas, com toda certeza, mas eu quis trazer um resumo aqui para vocês. Ele já é avaliado antes do início. Na chegada, no aquecimento, durante o jogo, na saída, na volta. Então, todos os momentos são momentos que o atleta está sendo avaliado e não puramente com a bola no pé dentro da avaliação. Até porque os próprios observadores, as comissões técnicas falam muito da questão da formação de um atleta de forma integral e sistêmica, que é o quê? Não é só o que ele faz dentro de campo, mas também é o que ele faz fora de campo. Não tem como dissociar o ser humano, né? Alguém que chega para mim e fala assim que está passando por um momento de dificuldade na parte pessoal e vai falar assim, não, mas eu não trago problema pessoal aqui para dentro do trabalho. Isso não me afeta. Claro que afeta. O ser humano é um ser único, tanto pessoal quanto profissional. Por isso que isso tem que estar muito bem alinhado. E a peneira não termina, a peneira termina, a avaliação não. O que significa isso? Significa que o resultado pode ser negativo, de uma não aprovação, mas isso tem que servir como feedback para ele poder melhorar sempre mais e melhor para a próxima oportunidade. E o que atrapalha? Análise técnica imediata na saída, você pai não tem que fazer isso. Por que você fez aquilo naquele sentimento de cobrança, cobrar o teu filho por uma determinada situação ou a ação que ele fez durante a avaliação? Aquele menino jogou melhor que você? Desnecessário, né? Totalmente. Ligar para o clube no mesmo dia não faz sentido e prometer resultado na próxima vai. Do tipo, tá tudo bem, você não foi aprovado nessa, mas na próxima vai. Não tem que prometer isso. E o que ajuda? Comida e descansa primeiro, sempre. Colocar a cabeça em ordem, o corpo no seu estado natural. Perguntar para o filho se ele se divertiu. Deixar o filho processar toda a situação por ele mesmo, até porque o atleta sabe quando ele vai bem e quando ele não vai. Aguardar um prazo combinado, que os clubes sempre levam um tempo para poder fazer essa avaliação e dar esse feedback. E se não chamou, analisar o que precisa ser feito para a próxima avaliação. Bom, agora você vai preparar o checklist, porque você já conseguiu entender o que precisa ser feito, que é montar o dossiê, ou seja, montar o currículo do teu filho, gravar esse vídeo e combine, essa aqui é mais pro final do dia da avaliação, né? Combine uma frase de saída com seu filho, por exemplo, ó, independente de qualquer coisa, a pergunta vai ser, você gostou? Você se divertiu? Não fique preocupado com meta de resultado, sim meta de performance. Porque se aquela performance não foi suficiente para ser aprovado, o porquê não foi? O que precisa melhorar? E aí vai ajustar para a próxima. Agora que o checklist está nas suas mãos, o que você vai fazer com isso, né? Na próxima segunda, nós falaremos aqui, ó, como o atleta deve se comportar no dia em relação à parte técnica. O que impressiona, tá bom? Se você quiser um plano completo e personalizado, recomendo demais que esteja conosco na TDF Pro. É só entrar em trilhadofutebol.com.br, vai lá em TDF Pro, que um dos nossos assessores esportivos vai te atender com toda certeza. Então, próxima aula, como o atleta deve se comportar no dia. Essa foi a aula nossa de número 290, checklist completo da preparação. Chegar despreparado é pior do que não ir. Conta sempre conosco. Até segunda-feira que vem. Um beijo no coração de todos vocês. Valeu!